Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 17 de maio, já está começando e, como sempre, traz as principais informações para você. Confira os destaques da edição de hoje. Novo modelo de distanciamento controlado já está em vigor no Rio Grande do Sul e a gente explica o que mudou em relação ao modelo anterior. Em Cachoeira do Sul, casos de coronavírus seguem subindo e prefeito publica decreto com novas normas de funcionamento dos estabelecimentos. Mais de 179 mil gaúchos estão com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada e o Ministério da Saúde promete novo lote para solucionar o caso. Fim de semana é de manifestações em Cachoeira do Sul. E a gente vai apresentar para você o Lucas, um gaúchinho que nasceu com cabelos bem branquinhos e está fazendo sucesso nas redes sociais. O cabelo todo branco do pequeno Lucas chamou a atenção de todos logo no nascimento. O bebê, que nasceu no Hospital Santa Terezinha no dia 20 do mês passado em Erechim, é um caso raro de albinismo. E aí, já tinha visto um caso desses? Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. E enquanto você acompanha as notícias aqui, você pode mandar a sua mensagem, participar do NT Sul com o seu recado, com a sua foto, com o seu vídeo. O número do WhatsApp é o 51997697129. Ou então, envie lá pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira. Faça o NT Sul com a gente e fique ligado na telinha, porque a edição de hoje já está no ar. A gente abre atualizando os casos de coronavírus em Cachoeira do Sul. Ontem foram registrados mais 2 óbitos de pacientes com coronavírus. As vítimas foram 2 mulheres, uma de 66 anos e outra de 75. Ambas estavam internadas no Hospital de Caridade e Beneficência. Além disso, nos últimos 3 dias, o município teve mais de 300 novos casos confirmados. Foram 318 no total, 146 só na sexta-feira. Dentre esses casos, da sexta, 37 foram adicionados depois de investigação de inconsistência nos dados, ou seja, foram acrescentados para corrigir os números que vinham sendo informados. Além dos casos confirmados, também foram registrados mais 166 casos suspeitos e 88 descartados. A Secretaria da Saúde também informou que mais 165 pessoas estão recuperadas da Covid-19. Foram 67 registros na sexta, 56 no sábado e 42 no domingo. Cachoeira chega a 7.539 casos confirmados. 240 ainda estão como suspeitos e 7.001 foram descartados até o momento. 6.559 já estão recuperados e 112 foram a óbito com o coronavírus desde o início da pandemia aqui no município de Cachoeira do Sul. Entrou em vigor na noite de ontem o novo sistema de monitoramento da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, intitulado 3AS ou 3As. Em vez de diferentes níveis de risco, representados por cores de bandeiras, que iam da amarela à preta, e regras mais restritivas conforme a gravidade da situação de cada região, a nova ferramenta mantém critérios sanitários sob novas evidências científicas e busca simplificar o monitoramento e também os protocolos. Entrou em vigor neste domingo o novo sistema de indicadores de risco que estabelece apenas parâmetros mínimos para prevenir o contágio por Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, a eventual proibição no funcionamento de lojas, bares ou quaisquer outras empresas será definida pelos municípios e não mais com a intervenção do estado. O conjunto de regras substitui o modelo de bandeiras coloridas, vigente há 1 ano, em que 11 indicadores eram analisados e submetidos a uma fórmula matemática, apontando o grau de risco em cada região. Agora, passam a ser apresentados boletins diários sobre a situação em cada uma das 21 regiões do estado, averiguando também a cobertura vacinal. Havendo sinais de agravamento da pandemia identificados nesses boletins, 3 níveis de alarme serão acionados: aviso, alerta e ação, termos que batizam o novo sistema de regramento, os 3As. Os alarmes são acionados sempre que detectada uma piora ou agravamento no cenário, com a cobrança de medidas das prefeituras e, em último caso, então, ocorre uma intervenção do governo do estado.
O novo plano de controle da pandemia no Rio Grande do Sul mantém a regionalização. No entanto, permite maior autonomia dos prefeitos na flexibilização das atividades. O novo modelo dos 3As é composto por aviso, que ocorre quando é detectada uma tendência de piora na situação da pandemia na região. O Grupo de Trabalho da Saúde, então, emite um aviso para a equipe técnica desta região. Ao detectar outras situações, como redução no ritmo de vacinação ou registro instável de dados, o Grupo de Trabalho da Saúde também emitirá um aviso para a equipe técnica da região. Quando recebe um aviso, a região deverá redobrar sua atenção para o quadro da pandemia, sendo opcional adotar novas medidas. O alerta é quando é detectada uma tendência grave. O Grupo de Trabalho da Saúde informa o Gabinete de Crise sobre a necessidade de emitir um alerta para essa região. Se o Gabinete de Crise decide não emitir alerta, a região segue em monitoramento até a próxima reunião do Grupo de Trabalho da Saúde. A ação ocorre se o Gabinete de Crise decide emitir alerta. A região terá 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar uma proposta de ação a serem tomadas, como a adoção de protocolos mais rígidos, ações de fiscalização mais intensas ou coisas do mesmo tipo. Se o Gabinete de Crise considerar adequada a resposta da região, a proposta é imediatamente aplicada e a região segue sendo monitorada pelo Grupo de Trabalho da Saúde. Se o Gabinete de Crise não considerar adequada a resposta, o Governo do Estado poderá estipular ações adicionais a serem seguidas na região em situação de alerta. Protocolos gerais obrigatórios valem para todas as atividades em todos os municípios. Tem protocolos de atividade que também esses protocolos são obrigatórios. E aí tem uma parte que é variável. Para a parte variável, o Estado apresenta um protocolo padrão e é sobre essa parte que as regiões podem interferir, se a região quiser. Define, então, protocolos específicos na sua região, na parte variável, desde que tenha a adesão de 2/3 das prefeituras, a definição de um comitê técnico responsável e o website onde serão publicados os protocolos. Se a proposta da região não respeitar as 3 condições básicas anteriores, os municípios, então, serão cobrados a aplicar os protocolos padrão aí do Estado, do padrão do Estado. Se respeitar as 3 condições básicas, a proposta da região fica habilitada, cada município elabora o seu decreto individualmente, com as regras, com a região, com a opção de ser ainda mais restritivo, como já é sabido. Conjuntamente ao decreto, o município elabora o plano de fiscalização dos protocolos, né, e apresenta para o Estado. Se o plano de fiscalização for compatível com os protocolos, as regras estão, então, imediatamente em vigor. Então, é um modelo que reforça a governança. A governança é fortalecida aqui. Há medidas específicas e há indicadores específicos, mas tudo com muita transparência sendo levado a público através da plataforma no website do Governo do Estado e com forte interação, então, com as regiões a partir dos nossos técnicos e também, claro, do governador, dos secretários, com os prefeitos. Bom, está aí, portanto, o novo modelo aqui do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da pandemia, que dá mais liberdade aos gestores regionais, aos prefeitos, né, objetivamente, sendo que quando não houver, portanto, a ação dos prefeitos diante de uma situação mais complicada, mais delicada, só então que os protocolos estaduais entram aí diretamente em vigor. Bom, nós seguimos falando sobre isso. Cachoeira do Sul acompanha uma nova disparada nos casos de Covid-19 na cidade e repete episódio de superlotação de leitos de UTI no HCB, acendendo um alerta na condução da crise sanitária. Com isso, o prefeito José Otávio Germano decidiu não adotar novas flexibilizações autorizadas pelo Estado a partir da adoção do novo sistema de distanciamento. Nós vamos agora conversar com Thelma Tomás, que está na redação do NT Sul e traz mais detalhes para a gente. Thelma, primeiramente, boa tarde. E eu já começo aqui indagando você sobre o seguinte: no fim de semana teve nota do HCB, como a gente citou aqui, sobre o aumento de casos, tem aí um número maior de internação nas UTIs, tanto a UTI específica para Covid quanto a UTI normal, vamos dizer assim, e também a Secretaria de Saúde se manifestando, dizendo que não sabe os motivos exatos por que os casos estão aumentando tanto assim. O que você pode nos dizer? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Nunes. Por aqui, tudo azul, muito frio e a inevitável preocupação com a quase inquestionável
entrada de uma terceira onda da Covid-19, principalmente para Cachoeira do Sul, que já deve estrear o modelo de distanciamento, recebendo alertas e avisos do governo do estado, tendo em vista o agravamento dos casos e da crise sanitária aqui no município. De fato, a Prefeitura se reuniu no final de semana com os gestores do Hospital de Caridade e Beneficência, reuniu sua Procuradoria Jurídica para tratar de que forma conduziria, então, a crise sanitária e as medidas de restrição a partir dessa liberação que a gente conferiu agora no VT, do novo modelo de distanciamento controlado apresentado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, que permite, então, essa flexibilização de atividades. No entanto, o incremento de casos e a superlotação do hospital que a gente vem observando, repetindo um episódio de março, quando já havia uma preocupação com quase esgotamento de recursos para atendimento na saúde, se optou, então, o governo aqui de Cachoeira do Sul, a prefeitura, optou por não adotar flexibilizações, uma vez que já estamos frente a essa nova realidade de esgotamento, mais uma vez, da capacidade de atendimento do hospital. Conversei hoje pela manhã com o superintendente do HCB, Luciano Morschel, que de imediato disse que, de fato, não há mais uma perspectiva de atendimento para casos dentro do hospital. Até o final da semana, mais ou menos na variação entre sábado e domingo, a ocupação era de 185% dos leitos de UTI Covid e também dos leitos de UTI do hospital, que reúnem-se para essa avaliação de ocupação prevista pelo Estado, uma vez que são leitos credenciados para o Estado do Rio Grande do Sul, são leitos SUS, que são geridos, então, e financiados pelo Estado do Rio Grande do Sul. 7 leitos extras foram colocados em função da pandemia para atendimento Covid aqui em Cachoeira do Sul, esses financiados pela Prefeitura Municipal e, segundo informações que a gente já deu a partir das notas de ocupação aí e de casos da Covid, era 185%, como eu disse há pouco. As informações que eu obtive com o superintendente dão conta que agora a ocupação é de 122%. No sábado eram 37 leitos ocupados em UTI, hoje 7 a menos em função de óbitos e altas. Mas este número é muito variável, né, Daniel? Não há que se confirmar que até o final da tarde não teremos novamente indicadores que passem os 122%. A preocupação na instituição de saúde aqui de Cachoeira, enfatizada pelo superintendente hoje em conversa comigo pela manhã, falamos por telefone, é que a comunidade precisa estar atenta não apenas aos números do hospital, mas especialmente a esse incremento absurdo de casos que nós temos observado, que ultrapassam uma média de 100 registros diários. É importante que se lembre, né, que há pouco tempo que a Secretaria de Saúde finalmente trouxe a informação necessária sobre de onde viriam esses números, incluiriam então, portanto, os testes rápidos, que a gente não tinha essa informação e, portanto, não havia passado para os telespectadores, mas esse mutirão de testes rápidos trouxe um novo raio-x da situação em Cachoeira, né? E, portanto, algumas estratégias precisam ser adotadas e já começaram a ser discutidas no gabinete da Prefeitura, entre o prefeito José Otávio Germano, gestores da saúde, a própria saúde do Estado e a gestão do HCB. Pois é, Thelma, inclusive, quando você destaca essa questão do incremento do número de casos, acho que é importante a gente destacar aqui para o nosso telespectador, para o senhor, para a senhora que está em casa nos acompanhando agora, que naquela onda mais alta, né, na chamada segunda onda, a gente viu o que aconteceu, né? Os casos, eles explodiram e você tem ali um gap, ou seja, um tempinho entre a notificação desses casos e o impacto, né, dos casos no hospital, devido ao tempo de desenvolvimento da doença. E essa eu acredito ser uma grande preocupação do momento, porque a gente tem na última semana aí esse volumoso número de casos, ou seja, uma possibilidade de que, à medida que o tempo vá avançando, a doença vá evoluindo também, haja aí um número maior de casos chegando ao hospital e necessitando de internação, né? Então, a gente torce, né, e apela aí para a nossa comunidade que as pessoas redobrem os cuidados, aquilo que a gente tem de possibilidade, né, para conter o avanço da doença, para que isso, enfim, a gente, quem sabe, minimize aí a chamada terceira onda, né, Thelma? Sim, e veja bem, agora a gente deve manter os mesmos protocolos que estão sendo adotados desde as últimas mudanças da bandeira preta para a vermelha, que não houve maiores flexibilizações, como é o caso que o Estado liberou música ao vivo, quadras de futebol, cinema, casas de festas, eventos maiores, exceto os happy hours. Em Cachoeira, tudo isso segue
vedado. E ainda assim, a gente está observando essa mudança. O que a gestão da saúde aqui em Cachoeira tem observado? Um crescimento fora do comum dos casos. E diante disso foi encaminhada uma solicitação à Fundação Oswaldo Cruz para que avalie, a partir dos testes, dos diagnósticos que são feitos aqui de Covid-19, se nós não estamos frente a uma variante da Covid-19. E essa seria uma das explicações para esse boom de casos, esse aumento de casos. O Luciano Morte, o superintendente do hospital, hoje me revelou também que os médicos que operam dentro das UTIs e atendem os leitos clínicos de Covid têm observado que os pacientes chegam, muitas vezes nem positivados, Daniel, com o diagnóstico fechado da Covid e já desenvolvendo sintomas com um avanço muito rápido da doença, com as comorbidades, ou melhor, o avanço dos sintomas, esse é o termo correto, muito rápido, necessitando não só daquele atendimento clínico, mas de imediato de um suporte especializado de UTI. Então, quando tu falaste agora há pouco sobre precisamos nos preocupar para não ocorrer uma superlotação, para que tenhamos condições de receber o atendimento, hoje passa ainda a ser mais difícil prever o que pode acontecer. A gente já mostrou esses dias aqui algumas reportagens no ET Sul de sobreviventes da Covid, pessoas extremamente saudáveis, jovens que não se enquadravam no perfil inicial da doença, que eram pessoas mais idosas, com alguma doença pré-existente, com alguma doença crônica. Hoje não há esse perfil. A Covid está chegando, está levando a casos mais graves qualquer pessoa. Ratificado hoje pela minha conversa com o Luciano, que já disse que os médicos têm informado com preocupação essa nova forma que a doença vem acometendo as pessoas. Então, o paciente chega lá com um sintoma muito simples, ainda sem o diagnóstico da Covid, e em pouco tempo evolui para uma necessidade de internação em UTI, um suporte ventilatório. O hospital tem só 34 respiradores, é importante a gente sempre lembrar isso. Nós somos uma comunidade de mais de 80 mil pessoas. Se pelo menos 100 pessoas adoecerem, ou até menos, 50 precisarem desse suporte ventilatório de atendimento em UTI, a gente sabe que isso não vai ser possível aqui no HCB, que já trabalha inclusive junto ao governo do estado na tentativa de transferir pacientes para outros municípios, porque já prevê um esgotamento para os próximos dias no atendimento a esses pacientes mais graves. Thelma, e ainda um último detalhe, né? Isso não é querer ficar assustando a comunidade, mas é o que se verifica na prática, né? O fato de ter o leito disponível, de ter um respirador, que não é só o respirador que demanda para o tratamento de casos mais graves, não é certeza de que a pessoa vá se recuperar. Infelizmente, aí a gente tem um percentual de pessoas que, quando demanda, né, a intubação, enfim, tem dificuldades graves e um número de mortes. Então, esse alerta acho que é importante fazer, porque muitas pessoas se escoram nesse argumento, mas tem o leito livre, tem o respirador, então está tudo certo. Não, não está tudo certo, porque a gente vai impactar em casos de mortes, em famílias que vão sofrer com isso, né? Thelma, uma última pergunta para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Em alguns momentos foi ventilado pela Secretaria de Saúde, não sei se você tem informação sobre isso, sobre o atendimento da UPA, né, de daqui a pouco cancelar a triagem, fazer isso apenas nas unidades de saúde, nos postos de saúde. Por enquanto segue tudo mantido, com esse aumento de casos, a UPA segue fazendo a triagem normalmente, né? Essa estratégia segue mantida, Daniel, e especialmente porque com a descentralização dos postos, com esse atendimento prévio nos postos de saúde, que não acontecia antes, para casos menos graves, a pessoa que tem algum sintoma que se assemelha a um resfriado, se assemelha a alguma condição mais simples da doença, embora tudo que a gente já falou agora sobre não ter mais o perfil de quando a doença já está em evolução ou não, ela passa por essa unidade de saúde próxima à sua casa, onde normalmente as pessoas já têm um histórico de atendimento que facilita, né, pelos prontuários, alguns sintomas e algumas doenças que podem ser associadas a esses novos sintomas que chegam, porque agora a gente fica com medo, qualquer espirro, qualquer falta de ar pode ser Covid, e não é por menos, né, essa preocupação, passa pela unidade de saúde. A partir dali, os profissionais têm condições de avaliar se é um caso para encaminhar para a UPA. Essa estratégia segue, porque essa estratégia vem funcionando. A preocupação hoje maior é realmente com os cuidados básicos, que a gente fala há muito tempo, e como tu mesmo disseste, a ideia não é causar pânico, não é fazer sensacionalismo, é uma realidade que nós precisamos estar atentos pelo nosso bem, pelo bem das pessoas com quem convivemos, aqueles que amamos.
não custa ter um pouco mais de cuidado por mais um tempo. A gente já tem vacina aí, as coisas estão caminhando devagar, mas estão caminhando. Essa falta de cuidado e a variação da infecção, essa mutação do vírus é que pode fazer com que nós não consigamos sair disso tão cedo. E essa situação só acontece se mantivermos os hábitos de aglomeração, de festas, de convívio. Não tem essa explicação de eu vou só ali rapidinho dar uma olhada no fulano. Não há momento, não é o momento para isso, não há justificativa para esse tipo de ação. Pega o telefone, liga para o fulano, vai ter a informação da situação dele da mesma maneira, não precisa conviver. A gente vê a fiscalização exaurida aí e até agora ainda encontrando festa, baile, reunião em boate, reunião clandestina, reunião em bares e clubes. Não é o momento, a gente precisa estar atento a isso e ser um pouco mais solidário, tanto com as pessoas que estão enfrentando esse momento difícil, perdendo seus familiares, com os profissionais que estão trabalhando há 2 anos nessa situação e porque a gente quer viver, né, Daniel? Quer chegar até o momento da vacina com saúde, junto da família. Vamos fazer um esforço, acho que até agora é tudo que a gente tem dito aqui, sem querer assustar ninguém, mas no sentido de realmente termos um pouco mais de empatia e cuidado com o outro, né? É isso aí, Thelma. A pandemia vai passar e nós queremos estar lá depois dela. Obrigado pelas informações, ótima tarde para você. Obrigada, boa tarde para você que está em casa também. E eu já quero convidar você que está com a gente, está almoçando, está acompanhando o NT Sul. Como é que você está vendo essa situação aqui de Cachoeira do Sul? Por que esses casos estão aumentando? Ao que se deve, a que especificamente se deve o aumento dos números de casos da Covid-19? Mande sua mensagem para a gente, dê aí a sua contribuição, né, a sua sugestão também sobre esse tema. Os nossos canais de interatividade estão abertos para a sua participação. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar um áudio, pode mandar um vídeo se você quiser, ou simplesmente o texto, né? Pode contar também o que está acontecendo aí onde você está, na sua rua, no seu bairro, contar a sua notícia. O mesmo vale para as nossas redes sociais, a gente tem live em 2 redes, já está na telinha aí o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, você pode comentar lá na live e a gente vê aqui o seu recadinho. E o mesmo vale para o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Comente lá, mande seu recado, a gente vai ver aqui, coloca no ar já no nosso primeiro bloco de interatividade. Gente, desde o início da pandemia, o trabalho dos profissionais de saúde tem sido muito homenageado. E no HCB, o setor de recursos humanos está mobilizando empresas e pessoas em favor de um projeto que vai oferecer cuidados e atenção a esses profissionais. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse projeto, o Ajude a Cuidar Quem Cuida da Gente. Este é o refeitório do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. O único espaço disponível para refeições dos mais de 900 funcionários da casa durante os intervalos. Um espaço mais amplo, confortável e humanizado tem sido reivindicação dos profissionais há algum tempo. Com a pandemia veio a sobrecarga de trabalho e o estresse, dando sinais de que aqueles que tanto cuidam também precisam ser cuidados. Os setores de recursos humanos e de comunicação do HCB partiram então para a ação, a fim de viabilizar a construção do Espaço Girassóis. O projeto, elaborado voluntariamente pela arquiteta Mariana Herzog, prevê, em 215 metros quadrados de área construída, ilhas com espaço digital e de games, espaço soninho e zen, refeitório e espaço gourmet e um jardim externo. Isso já vem há bastante tempo sendo solicitado pelos colaboradores em pesquisa de clima organizacional, que faltava um espaço no hospital para descanso, para lazer, para poder desopilar, para poder relaxar, recarregar as energias. E mais do que nunca agora com a pandemia, a gente viu que isso se faz extremamente necessário. Foi daí então que surgiu a necessidade da gente desenvolver esse projeto agora, nesse momento. O que a gente pensa e o que a gente está dizendo para as pessoas com quem a gente está procurando para poder nos ajudar a viabilizar esse projeto é justamente isso. Que esse seja um presente que a comunidade cachoeirense possa deixar para o colaborador do HCB, para o colaborador da saúde. Um legado da pandemia é entregar para o colaborador da saúde, para o profissional da saúde, esse espaço, o Espaço Girassóis. A obra vai andar de acordo com a verba disponível. A gente tem uma conta já aqui na Unicred, que fica no hospital, vai estar passando aqui para vocês visualizarem. Também logo em seguida teremos uma conta na Sicredi, que também está nos ajudando. E quem quiser saber mais do projeto pode entrar em contato conosco, vir aqui conhecer o espaço e visitar com a gente.
O Espaço Girassóis está orçado em cerca de R$400 mil. A campanha pela viabilização da obra foi lançada dia 30 de abril através de uma live da banda Flor de Lis, em parceria com a provedora de internet CST, que saiu à frente no abraço à causa. Depois da live, o engajamento da empresa focou nas redes sociais através de uma ação criativa que, além de atrair o olhar dos clientes, assume o ônus financeiro da iniciativa, canalizando para o projeto do HCB. Jonas, o supervisor de marketing da empresa, explica. A gente procurou lançar uma ação para impulsionar esse projeto. A ação se chama Seguidor Solidário, que a cada novo seguidor que a CST tiver no Instagram, né, a gente vai estar doando R$1 para essa campanha, justamente para poder ajudar a arrecadar fundos. Né? Para ajudar também aquelas pessoas que não têm condições de doar em valor um dinheiro agora neste momento, com apenas um clique pode estar ajudando essa campanha do hospital. Para as pessoas poderem ajudar, né, elas podem ter mais informações sobre esse projeto lá no cst.net/HCB. Lá vai ter todas as informações do projeto, do que o pessoal realmente precisa, né, para poder montar esse espaço. E também as empresas que estiverem interessadas também têm informações de como eles podem estarem adotando esses espaços. Né? E também tem informações de como doar para essa campanha. Né? Então, quem não tem condições em doar em valor neste momento, né, pode estar ajudando nessa campanha apenas com um clique, apenas chegando lá no Instagram da CST, seguindo a CST no Instagram, vai estar garantido R$1 para a campanha do Ajude a Cuidar de Quem Cuida da Gente. Boa ação, né? O Escritório de Defesa do Consumidor de Cachoeira do Sul emitiu um comunicado informando que a partir de hoje vai atender no horário das 9 da manhã às 3 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone código de área 51 3723 0155. Vou repetir para você, 51 3723 0155. O EDECOM funciona junto à Secretaria de Indústria e Comércio e o serviço pode ser acessado por todo e qualquer cidadão que se sentir lesado em alguma relação de consumo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul divulgou o edital do Processo Seletivo 2021 com oferta de 2.562 vagas para ingresso em 82 cursos regulares de graduação. As inscrições começam hoje e seguem até o próximo dia 30 pelo site urgs.br/coperse/PS 2021-1. Os candidatos vão poder usar notas das edições anteriores do concurso vestibular ou então do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dos anos de 2017 a 2020, permanecendo a reserva de 50% das vagas para o Programa de Ações Afirmativas. O resultado preliminar vai ser publicado até o dia 19 de junho. O resultado final está previsto para o dia 23 de junho. Gente, olha só que curioso. Em Erechim, um bebê nasceu com os cabelos completamente brancos. É um caso de albinismo, uma condição muito rara. Nós vamos conhecer essa história e também o bebê na reportagem da nossa parceira TV Bom Dia. O cabelo todo branco do pequeno Lucas chamou a atenção de todos logo no nascimento. O bebê, que nasceu no Hospital Santa Terezinha no dia 20 do mês passado em Erechim, é um caso raro de albinismo, mas ficou famoso nesta semana após familiares compartilharem a imagem dele na internet. A família, que é de Erval Grande, cidade que fica a cerca de 60 quilômetros de Erechim, ficou surpresa com a notícia. Com o Lucas já no colo e em casa, a mãe lembra do momento em que viu o bebê pela primeira vez. Nossa, na verdade a gente nunca tinha visto falar, né? No momento do nascimento ali, eu meio que achei estranho, né? Ele com meu marido estava junto a hora da cesárea ali, mas eu achei muito estranho até o momento, né? Aí depois, quando a médica veio falar que ele seria albino, né? Mas até então a gente nunca tinha visto. De acordo com a equipe médica, o pequeno nasceu saudável, pesando 3 quilos 245 gramas. Segundo a mãe, Lucas é um bebê tranquilo e que gosta principalmente dos 3 irmãos mais velhos, o Leandro, de 14 anos, a Luana, de 9 e o Leonardo, de 4. Então ele tá bem. Inclusive, ontem eu tive no posto, pesando ele já tá com 4,1 kg. Tá ganhando bastante peso, ele mama bem, dorme bem, é bem saudável.
Essa médica dermatologista explica que o albinismo é uma alteração genética rara. 1 a cada 20 mil bebês podem nascer albinos. Então, o albinismo é uma doença genética, ou seja, ela é herdada dos pais. Muitas vezes, o problema não é a formação da célula. Nós temos o melanócito, os albinos têm todos os melanócitos como as pessoas que não têm a doença, mas a formação da melanina, do pigmento da pele é que está alterado. Isso ocorre em torno de 1 para 20 mil nascidos vivos. Ela destaca que muitas pessoas carregam o albinismo, mas em alguns casos, como o do Lucas, que tem cabelos brancos, ele fica ainda mais visível. E desta forma, é necessário tomar ainda mais cuidados. Veja bem, nós temos uma enzima chamada tirosinase que fabrica esse pigmento da nossa pele. E é ali que está o problema. Existem vários tipos de albinismo, não é um tipo só, ele é ramificado. E é por isso que alguns pacientes albinos, algumas pessoas, têm um pouco de pigmento, tanto nos cabelos, quanto nos olhos e na pele também. E outros não vão ter nada. Vão ser simplesmente bem brancos, não vão ter uma pintinha, uma manchinha, vai ter 0. Então, o primeiro cuidado é as consultas oftalmológicas, porque o albinismo também afeta os olhos. E o segundo cuidado que diz respeito à minha profissão é o cuidado com a pele. Veja bem, Leandro, o pigmento da nossa pele é defesa, ou seja, a gente produz pigmento para nos defender dos danos lá da fábrica das células, que é o DNA. Então, nesse caso, nós precisamos de uma proteção estrita. Sempre que for expor a criança ao sol ou ao ar livre, não necessariamente ao sol, porque mesmo na sombra nós estamos recebendo radiação, ela precisa estar muito bem protegida, ou com roupas adequadas, ou com a proteção solar, o filtro solar. O pequeno Lucas vai precisar, portanto, aí de alguns cuidados especiais, né? Mais felicidade para a família, né? E muita saúde para o pequeno Lucas. Você já tinha ouvido falar sobre albinismo? Mande sua mensagem para a gente, nós estamos chegando aqui em nosso primeiro bloco de interatividade e como eu sempre destaco aqui, esse espaço é seu. Você faz o Telejornal NT Sul com a gente, dá a sua opinião sobre diferentes fatos do dia, né? E, claro, você pode mandar sua foto, seu vídeo, seu áudio lá no nosso WhatsApp, é o 51997697129. Ou então, tem live nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira, você pode comentar por lá. Está na telinha aí, facebook.com/TV Cachoeira, ou então no nosso canal do YouTube, que eu já convido você a se inscrever se você ainda não é inscrito, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, também tem live, é só comentar e a gente vê aqui o seu recado. Vamos começar pelo Facebook? Um abraço aqui para Fátima Cardonete Gal Alves, ela diz aqui, lindo demais esse projeto do HCB, até um chimarrão quentinho pode acontecer nesse espaço, diz aqui a Fátima. Obrigado, Fátima, pela sua opinião e pelo seu recado, né? O pessoal gostou aí do espaço e do projeto do HCB que a gente contou agora há pouquinho em reportagem, que daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site. A Mara Peixoto está dizendo aqui o seguinte, como é que vai parar esse vírus? Pessoas aglomeradas, a maioria os jovens, aí a gente fala e ficam bravos, diz aqui a Mara Peixoto, né, destacando que há aí esse crescimento de novo de casos de Covid em Cachoeira, o mesmo acontece e já se reflete no hospital, né? E, portanto, está sendo aí exigido da comunidade um cuidado a mais para que a gente não tenha dificuldades ainda maiores, né, do que as que a gente já tem tido até agora aqui no Rio Grande do Sul. A Maria Anita Rezende também está com a gente aqui. A Cláudia Silva, boa tarde a todos, uma ótima semana, estamos sempre ligados, eu, meu esposo Rogério e a Cláudia, né, que mandou a mensagem para a gente, um abraço aí, portanto, para vocês. Vamos para a telinha? Vamos ver as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. A Maria, o caso em Cachoeira está cada vez pior. O povo não respeita, é festa para tudo quanto é lado. Cadê a fiscalização? Questiona aqui a Maria. Obrigado, Maria, pela sua mensagem aí, pela sua opinião, viu? A Joelcia também está interagindo com a gente. É triste ver vidas sendo perdidas por essa doença e o mais triste ainda é ver que algumas pessoas não estão dando o devido valor ao distanciamento, aos cuidados com o outro. Não é só a sua vida que está pedindo socorro, é a vida do outro que berra por socorro, diz aqui a Joelcia. Bem isso, minha amiga. Obrigado aí pelo seu recado, né, e apelo por
conscientização. Você que está em casa, pode participar com a gente. Conte aí como começa a semana no seu bairro, na sua rua, na localidade de interior, quem sabe onde você nos acompanha. Mande aí uma foto, um áudio, um vídeo e a gente daqui a pouquinho já coloca no ar a sua participação em mais um bloquinho de interatividade. A seguir, a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e ainda mais de 179 mil gaúchos estão com a segunda dose da vacina contra o coronavírus atrasada e o Ministério da Saúde promete novo lote para solucionar o caso. Fim de semana é de manifestações em Cachoeira do Sul. É depois do intervalo, não sai daí. Meio-dia e 40 agora, o NT Sul já de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente. E a semana é um pouco fria no Rio Grande do Sul e tem aumento de nebulosidade ao longo dos dias em algumas regiões, mas sem chuva. Tem inclusive geada em algumas áreas, mas não aqui no município de Cachoeira do Sul. Vamos ver agora na previsão do tempo, como fica o tempo, portanto, aqui em Cachoeira e em todo o estado gaúcho. Segunda-feira, em Cachoeira do Sul, começou com muita cerração, assim como no domingo. O dia deve ter muitas nuvens, mas o sol aparece. Mínima 11 graus, máxima 25. Terça-feira fica um pouco mais frio ao amanhecer e o dia deve ser marcado por sol entre nuvens. Temperatura mínima 8 graus, máxima 21. Quarta-feira segue a previsão de predomínio de sol entre nuvens, ainda com muita umidade ao amanhecer, com a formação de nevoeiro. Mínima 8 graus, máxima 22. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol até aparece no Rio Grande do Sul hoje e mais uma vez teve formação de nevoeiro entre a madrugada e o amanhecer. O tempo deve ficar mais fechado no centro e leste do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, essa cerração, que começou a se formar cedo, só se dissipa no fim do dia em alguns lugares. O amanhecer também foi gelado e as mínimas seguem baixas, com geada localizada em áreas de maior altitude. A temperatura vai se elevando ao longo do dia. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, também 23. Em Passo Fundo, na região norte, 21 graus. Na região central, em Santa Maria, 23. No litoral norte, em Tramandaí e Torres, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. Abre nesta sexta-feira, às 9 da manhã, a primeira filial da Rede Vivo Supermercados em Cachoeira do Sul. Localizada na rua Otto Mernac, ao lado da Praça Honorato, a loja vai gerar 35 empregos diretos nesses primeiros dias de atuação. O supermercado promete diversas ofertas na primeira semana de funcionamento. A Rede Vivo é pertencente ao Grupo Libraga Brandão. São 27 lojas instaladas em 18 cidades no estado. Fim de semana em Cachoeira do Sul teve feira de adoção de cães na Feira Livre Municipal e a gente mostra agora algumas das fotos desse evento. Foi uma promoção do SEMPRA e também do Departamento de Vigilância Sanitária. E muita gente resolveu abrir a casa para um novo amiguinho ou amiguinha. 23 animais foram disponibilizados e 16 foram adotados. Restaram, portanto, 7 cães, 3 adultos e 4 filhotes. Então, atenção, se você está aqui em Cachoeira do Sul, ainda quer adotar um desses bichinhos, está em tempo, viu? Para isso é necessário ligar para o DVS para fazer o agendamento da visita. O telefone é o 51-3724-6044. Repetindo para você o telefone do DVS, 51-3724-6044. E nós vamos para mais um bloco de interatividade, vamos ver aqui o que os nossos telespectadores, o que os internautas estão relatando, estão contando para a gente, né, nesse comecinho de semana que começa com muita cerração aqui no Rio Grande do Sul, em várias cidades, aqui em Cachoeira do Sul, né, já foi assim ontem e hoje mais uma vez. Daniel, como é que eu faço para participar? Cheguei agora, nunca mandei uma mensagem para o NT Sul, tenho uma opinião que eu quero compartilhar com vocês, então pegue aí já o seu celular, telefone na mão, olha só, nosso WhatsApp é o 51997697129. Ou então, tem um jeito mais fácil, é só você abrir a câmera do seu celular, apontar aí para o QR Code que aparece na telinha da sua televisão e você já vai ser redirecionado lá para o nosso WhatsApp para mandar a sua mensagem, tá bem? Vamos para a tela, vamos ver aqui os recados que estão chegando. O Rangel está com a gente aqui de Cachoeira do Sul.
Semana passada foi informado que as unidades sanitárias continuariam fazendo o teste rápido. Porém, hoje pela manhã me informaram no Centro Social Urbano que seriam realizados testes somente em pessoas que tiveram contato com infectados com Covid. Alerta aqui o Rangel. Obrigado, Rangel, pela informação. A gente, inclusive, vai confirmar esses detalhes, né? Se afinal, toda pessoa que chega à unidade de saúde pode ser testada ou se é só quem supostamente teve contato com alguém infectado, né? Precisamos aí que seja feito esse esclarecimento pela Secretaria de Saúde. Obrigado aí ao Rangel por nos alertar. Quem mais? O Sérgio Larry Scarparo está com a gente aqui também. Brasileiro só cumpre a lei quando sente no bolso. Solução? Aumentando o aumento do preço das multas aplicadas em aglomeração. Obrigado, Sérgio, aí pela sua opinião, né? Com uma sugestão de solução para as aglomerações que estão acontecendo em nosso município. Não só aqui, né? Em algumas outras regiões também. Temos mais? A Marilete Oliveira, de Cachoeira do Sul. Que criança bem linda é o Lucas, que Deus abençoe poderosamente ele e a família dele. Também amei essa ideia da área de lazer do nosso hospital, diz aqui a Marilete. Obrigado pela participação, viu? Se você ligou a sua TV agora, não sabe do que a Marilete está falando, é a história de um bebê albino que nasceu, ou seja, bem branquinho, né? Lá em Erechim, a história que a gente contou e trazendo todos os detalhes, as informações de saúde também sobre isso. História que vai estar logo mais aí nas nossas redes sociais, no site do NT Sul, em todos os nossos canais. Vai participando com a gente, contando a sua notícia, mandando a sua opinião sobre os fatos do dia e já já a gente põe no ar aqui. Gente, o sábado foi marcado por mobilizações em Cachoeira do Sul. A primeira envolveu profissionais de enfermagem que protestaram pela aprovação do piso salarial. Projeto de Lei 2.564 de 2020, que institui o mínimo nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, segue em tramitação no Senado. A categoria se reuniu no bairro Marina e circulou pelas principais ruas do município. A segunda manifestação reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Participaram agricultores e integrantes do grupo B38 e Movimento Verde e Amarelo. Os envolvidos defendiam o voto auditável, a democracia e a família. O ato também ocorreu em Brasília, na esplanada dos ministérios. A Polícia Militar do Distrito Federal calcula que cerca de 200 mil pessoas participaram da mobilização. E nós vamos ver como está a vacinação em Cachoeira do Sul depois da ação da última sexta-feira. Vamos, portanto, aqui para a nossa tela, vamos ver aí as informações sobre a vacinação. Aqui no cantinho a gente tem o resultado, a informação sobre primeira e segunda dose. Primeira dose, 27.168 pessoas já a receberam. E para a segunda dose, 11.254 pessoas vacinadas no município de Cachoeira do Sul. Agora vamos dar aquela olhadinha pelas diferentes classificações ou categorias, né? Pessoas com mais de 60 anos, 17.351 já receberam a primeira dose e 7.414 receberam também a segunda dose. Trabalhadores em saúde, 3.926 receberam a primeira dose, 2.803 desses profissionais já receberam também a segunda dose. Trabalhadores em segurança, 280 receberam a primeira dose e 19 receberam também já a segunda. Gestantes, puérperas, comorbidades e síndrome de Down, 2.813 ou 2.813 pessoas receberam a primeira dose e por conta aí daquele tempo que leva, né, para que a pessoa receba a segunda, nenhuma ainda recebeu a segunda dose. Atendimentos domiciliares, 763 doses, né, no caso da primeira dose aplicadas e 563 pessoas receberam já também a segunda dose. Indígenas, quilombolas, idosos e deficientes institucionalizados, 605 receberam a primeira dose, 451 receberam também a segunda dose. Trabalhadores da educação, 1.430 receberam já a primeira dose e também, né, por conta do curto espaço de tempo aí necessário entre a primeira e a segunda dose, ninguém recebeu ainda a segunda. Acho que nós temos aqui mais uma tela. Não, na verdade é essa tela aqui e aí a gente só aproveita aqui para reforçar. Aqui está já de maneira mais visível, né, maior. Primeira dose, então, 27.168 pessoas receberam. Isso significa 33,05% da população total. E para a segunda dose, 11.254 pessoas já receberam, 13,69%.
A nossa produção apurou o número total que a Prefeitura ou que a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul considera para a imunização, e a informação que nós obtivemos é que a população total está sendo considerada, né, para esse índice aqui. Portanto, 82.201 habitantes. Essa é a situação da vacinação no município de Cachoeira do Sul neste momento. O Rio Grande do Sul recebeu na última sexta-feira um lote de 190 mil doses da vacina Coronavac. Mas a quantidade não foi suficiente para cobrir o déficit de vacinas necessárias para o cumprimento total da imunização de quem aguarda pela segunda dose. O Rio Grande do Sul segue com um alto número de pessoas que aguardam pela segunda dose da vacina. Mais de 157 mil pessoas ainda devem ficar fora do grupo que receberá a segunda dose, oriunda desse último carregamento, que chegou ao estado do Rio Grande do Sul na sexta-feira, contabilizando 190 mil doses da Coronavac. Em ritmo mais acelerado, a imunização daqueles que foram vacinados com a AstraZeneca, vacina produzida pela Fiocruz. Na sexta, o Rio Grande do Sul recebeu outras 237.500 doses, todas já reservadas para a segunda aplicação. No país, mais de 37 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, representando pouco mais de 17% da população. Levando em consideração dados relativos à primeira dose, o Rio Grande do Sul tem a vacinação mais avançada do país até o final da semana passada. O estado imunizou 23% da sua população contra o novo coronavírus. O estado que tem a menor porcentagem é Roraima, com 11,42% da população vacinada. Em números absolutos, São Paulo lidera, com 9 milhões e 100 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E em função dos altos números de falta de vacinas para completar o esquema vacinal, o Ministério da Saúde vai enviar ao Rio Grande do Sul, nos próximos dias, uma remessa de 188.800 doses da Coronavac, para imunizar todas as pessoas que receberam a primeira dose dessa vacina e que ainda aguardam a segunda aplicação. Cálculos atualizados pela Secretaria da Saúde mostram que 179.330 pessoas já poderiam ter tomado a segunda dose da Coronavac no estado. No mesmo documento em que anuncia a nova remessa da Coronavac, o Ministério da Saúde informa que vai enviar também, provavelmente no mesmo dia, mais 269.100 doses da AstraZeneca e 39.780 doses da Pfizer. Não foi informada a data em que esse carregamento chega ao Rio Grande do Sul, mas a expectativa é de que ocorra entre hoje e amanhã. Em relação à segunda dose da AstraZeneca, foram distribuídas doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os imunizados com a primeira dose desse fabricante, que estariam em tempo de tomar a dose 2. Além disso, há estoque no estado para a segunda dose de todos os que precisam completar o esquema vacinal até pelo menos a metade de julho, isso no caso da AstraZeneca. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, pediu aos gestores de países que já avançam na vacinação de jovens entre 12 e 15 anos que reconsiderem e enviem essas doses ao consórcio COVAX. Estados Unidos começaram esta semana a vacinar jovens entre 12 e 15 anos contra a Covid e outros países podem seguir o exemplo em breve. A iniciativa acabou desencadeando um pedido do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. Entendo que alguns países queiram vacinar suas crianças e adolescentes, mas eu lhes peço para reconsiderar e dar as vacinas para a COVAX. A iniciativa COVAX é um programa criado pela OMS junto a entidades filantrópicas para ampliar a distribuição dos imunizantes para a Covid-19. A ideia é garantir que nações pobres não sejam negligenciadas no processo mundial de vacinação. O COVAX ficou sem boa parte das vacinas para o segundo trimestre do ano, porque a Índia, que fabrica a maior parte dos fármacos do mecanismo, decidiu proibir as exportações. Tedros criticou em diversas ocasiões o objetivo das nações mais ricas de vacinar a maior parte de suas respectivas populações o mais rapidamente possível. Para ele, os países precisam levar em consideração que os menores de idade são pouco propensos a ficar doentes e tampouco a infectar outras pessoas com o coronavírus. Aposentados e pensionistas do INSS vão ter que voltar a fazer a prova de vida para não terem os seus benefícios bloqueados. Com a obrigatoriedade suspensa desde março do ano passado, as provas de vida vão recomeçar em junho.
Para essa retomada, o INSS restabeleceu ou estabeleceu um novo calendário que a gente vai mostrar agora aqui na nossa tela. Então, atenção se você é aposentado, pensionista, precisa fazer a comprovação da prova de vida. Então, olha só, o mês original, para quem precisava fazer a comprovação da prova de vida, que foi suspensa, né? Precisava fazer lá em março e abril de 2020, agora junho de 2021 é o mês limite aí para fazer a prova. Quem tinha aí o período de maio e junho de 2020, passou para julho de 2021. Quem estava no calendário de julho e agosto de 2020, agora precisa fazer a sua prova de vida em agosto de 2021. Quem estava nos meses de setembro e outubro do ano passado, precisa fazer em setembro desse ano. Quem precisava fazer a prova de vida em novembro e dezembro do ano passado, agora passa a fazê-la em outubro deste ano. Quem estava em janeiro e fevereiro desse ano, passa para novembro de 2021. E por último, quem precisava fazer a prova de vida nos meses de março e abril desse ano, de 2021, precisa fazer a prova de vida em dezembro ou até dezembro de 2021. Essas são as informações do INSS. Inclusive, o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, alerta que para os beneficiários que deveriam ter realizado a prova de vida por meio digital em fevereiro de 2020, o prazo para realizar a comprovação se encerra em 31 de maio. Desde agosto do ano passado, a prova de vida também pode ser feita por meio do aplicativo ou site Meu INSS por beneficiários com mais de 80 anos ou com restrições de mobilidade. A comprovação da dificuldade de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos os documentos são anexados e enviados eletronicamente. E começa hoje o pagamento do Auxílio Emergencial Gaúcho para mães, chefes de família em vulnerabilidade social. O valor é de R$ 800 para quem tem o nome no cadastro único do governo federal, com família de no mínimo 5 pessoas com renda per capita média de até R$ 89 por mês, pelo menos 3 filhos e sem Bolsa Família ou Auxílio Federal. No levantamento do Executivo, cerca de 8 mil mulheres estão nessa situação. O prazo para retirada do valor no Banrisul é de 90 dias. Gente, faleceu no sábado o ex-secretário de Interior de Cachoeira do Sul, Vladimir Schirmer. Ele foi vítima de um infarto. Vlad, como era conhecido, era presidente da SUC e foi assessor do ex-vereador Paulão Trevisan. O sepultamento foi no sábado à tarde no cemitério municipal de Cachoeira do Sul. Bom, e nós vamos continuar aqui trazendo informações para você e especialmente a sua participação. Lembrando que você sempre interage com a gente, mandando seus recados através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, o 51 99769 7129. Acho que dá tempo ainda da gente ir aqui para a telinha e vamos mostrar aqui recados dos nossos telespectadores. Portanto, a Tânia Dávila está interagindo com a gente. A comunidade me ajudou a comprar um andador especial para minha neta, Cassiane, que é cadeirante. Eu gostaria de agradecer a todos. Legal, Tânia, muito obrigado aí pela sua mensagem, né? Ficamos felizes aí com o engajamento da comunidade. Um abraço para você e para toda a sua família. O Emerson Quiroga Soares, de Pantano Grande, estamos ligados com vocês. O Emerson, inclusive, acho que manda uma foto, é isso? Tem aí a foto do Emerson, legal. Obrigado pela participação, meu amigo. Grande abraço para você e para os amigos em Pantano Grande, município também aqui da região central do Rio Grande do Sul, do ladinho do município de Cachoeira. O NT Sul de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e amanhã a gente se encontra de novo. Enquanto isso, você pode continuar acompanhando as notícias de Cachoeira através do nosso site. O endereço é novotempo.com/NT Sul. Ótima tarde para você. Até amanhã ao meio-dia. Tchau.